Olá, meus amigos e irmãos em Cristo, que a graça e a paz do soberano Deus ela esteja sobre a sua vida nesta manhã maravilhosa que o Senhor Jesus preparou para nós. Nós estamos iniciando hoje o quarto dia, os 7 dias de jejum que nós estamos fazendo, e glória a Deus, Deus tem nos abençoado, o Senhor tem nos fortalecido. Você que está vivendo esta fé, esse propósito dos 7 dias de jejum, ou se você talvez não esteja fazendo esse propósito, creia que nós vamos orar por você, abençoar a sua vida, e eu creio que Deus vai derramar bênçãos sobre nós no nome do Senhor Jesus. Você que já está nesse propósito, escreva aí nos comentários: pastor, eu estou nesta fé, estou vivendo esse propósito do jejum e da oração, são 7 dias, e eu creio que será um divisor de águas na nossa vida. Estamos mergulhando águas mais profundas porque nós queremos mais de Deus, e eu creio que nós iremos receber da parte do Deus Todo-Poderoso. E olha, antes de iniciarmos a mensagem de hoje, eu quero fazer uma oração juntamente com você. Eu já iniciei o jejum, talvez você já tenha iniciado também, se não iniciou, se vai fazer depois, ou até mesmo você que não está fazendo esse propósito, mas que precisa de oração, de ajuda. Coloque o seu pedido de oração aqui também, que eu estarei orando por você, abençoando a sua vida. A igreja, estamos vivendo esses dias, esse propósito de oração, é no monte, é na igreja. Todos nós estamos vivendo esta fé, porque eu creio que Deus vai fazer coisas maravilhosas na nossa vida. Creia que a resposta que você precisa, ela virá para a glória do nosso Deus. Vamos orar, vamos iniciar esta live de hoje orando, consagrando o nosso dia a Deus no nome de Jesus. Pai, Tu és soberano, Deus, Tu és o Deus Todo-Poderoso, Tu és o Deus que tudo pode, Pai. Nenhum dos Teus planos, projetos, ó Deus, hão de ser frustrados, ó Pai. Nós consagramos o nosso dia ao Senhor, consagramos a nossa casa, consagramos a nossa família e pedimos, Espírito Santo de Deus, que o Senhor abençoe o dia de hoje. Abençoe cada pessoa que está no jejum, cada pessoa que não está, mas está aqui, ó Deus, ligada conosco, assistindo, meu Pai, esta mensagem, esta pregação. E eu creio, Deus, no fluir do Teu Espírito. Eu creio, meu Pai, que o Senhor vai falar, ó Deus, ao nosso coração através da Tua palavra. Pai, derrama bênção sobre a nossa vida. Coloca as Tuas mãos, ó Deus, na saúde, na vida espiritual, no casamento, na vida dos filhos, na vida financeira, na fonte de renda. Pai, que o Senhor possa abrir portas, ó Deus, que o Senhor possa derramar, ó Pai, bênçãos, ó Deus, no nome do Senhor Jesus. Eu oro abençoando a todas as pessoas para a glória do Senhor. Amém e graças a Deus. Olha, meu irmão, minha irmã, que Deus possa abençoar a nossa vida. Eu quero trazer aqui uma mensagem para que a gente possa ter um entendimento um pouco daquilo que o Senhor ele tem feito na nossa vida. Primeiro, eu gostaria de saber de você. Você é uma pessoa distraída? Facilmente nós somos distraídos, facilmente algo vem para nos distrair, algo vem para tirar a nossa atenção, alguma coisa vem para tirar o nosso foco. Por exemplo, nós estamos fazendo 7 dias de oração e jejum. E facilmente o inimigo ele pode nos enganar para nos distrair, para levar a pessoa às vezes até esquecer do propósito, esquecer de orar, ou até mesmo um problema que de repente se levanta, algo que de repente a pessoa precisa ir lá e resolver, e de repente aquilo ali acaba se tornando uma distração para a pessoa. Uma das áreas que mais o inimigo ataca a gente não é diretamente com o pecado, mas são com as distrações. Às vezes a distração que nós estamos tendo não é algo que seja um pecado, às vezes é algo até lícito que nós estamos fazendo, mas somos ali envolvidos por aquela distração e de repente já deixamos de orar, deixamos de ler a Bíblia, deixamos de buscar a Deus. São muitas coisas no nosso dia a dia que podem nos distrair. Então preste atenção, tome muito cuidado com as distrações, com as ciladas que o inimigo muitas das vezes ele tem projetado para tirar você do seu foco, para tirar você desse propósito
que é tão maravilhoso de servir a Deus, de adorar ao Deus Todo-Poderoso. Então, eu quero aqui ler um texto de Êxodo, que a Bíblia fala lá no livro de Êxodo, capítulo 5. Olha o que diz a palavra do nosso Deus. No versículo de número 6, a palavra de Deus, ela diz assim: portanto, deu ordem Faraó, naquele mesmo dia, aos exatores do povo e aos oficiais, dizendo: daqui em diante não torneis a dar palha ao povo, para fazer tijolos como os fizestes ontem e anteontem. Vão eles mesmos e colham palha para si, lhes imporeis a conta dos tijolos, e lhes imporeis na conta do tijolo que fizeram ontem e anteontem. Ele disse: nada diminuireis dela, porque eles estão ociosos. Por isso clamam, dizendo: vamos, sacrifiquemos ao nosso Deus. Quando Faraó, meus irmãos, ele ficou sabendo que o povo estava ali trabalhando, mas com o propósito de ir sacrificar a Deus, de adorar a Deus, de cultuar a Deus, então Faraó, ele tenta distrair o povo. Ele tenta, ou seja, de alguma forma, através da sua estratégia demoníaca, tirar o povo de Deus desse foco, desse propósito. Então o que ele faz? Ele aumenta a carga, ele aumenta o trabalho. E muitas das vezes, se você não vigiar, essa carga ela vem sobre a nossa vida. De repente, você está ali focado no propósito de oração, indo na igreja, buscando, jejuando, aí de repente vem um problema na saúde, de repente vem um problema financeiro, de repente vem um problema familiar, ou no nosso dia a dia, às vezes a pessoa, ela diz assim: ah não, mas daqui a pouco eu oro, daqui a pouco, mais tarde eu abro o meu jejum, eu faço essa consagração, eu vou primeiro arrumar a casa, eu vou primeiro, colocar essa roupa aqui na máquina para lavar, eu vou primeiro passar um pano na casa, eu vou primeiro fazer alguma coisa e depois eu vou orar e meditar na palavra de Deus. Não, isso é errado. A Bíblia fala que nós devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Então, antes de qualquer serviço, de qualquer atividade, nós precisamos dar prioridade àquilo que é espiritual. Nós precisamos dar prioridade às coisas de Deus. Porque quando nós damos prioridade àquilo que vem de Deus, meu irmão, Deus é poderoso para nos ajudar no nosso dia a dia, até nas tarefas, naquilo que nós muitas das vezes temos para realizar no nosso dia a dia. Sabemos que o dia é corrido e às vezes nós olhamos para o relógio e falamos: ah, eu não tenho muito tempo hoje, e as distrações vão vindo, tanta coisa para fazer, filho para cuidar, marido para cuidar, trabalho, comida para fazer, café, tantas coisas que tem na nossa agenda do nosso dia a dia, que parece que as horas, ou seja, elas se tornam poucas. Por isso nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que é prioridade na nossa vida. Então, aqui a Bíblia fala que ele está aumentando a carga para que o povo não possa ir sacrificar ao Deus Todo-Poderoso. Aí ele diz assim: agrave-se o serviço sobre eles para que se ocupem nele e não confiem em palavras de mentira. Olha como que o diabo ele é astuto. Ele estava querendo aumentar a carga, aumentar o trabalho, para que o povo de Deus, o povo de Israel, tivesse ali com a mente ocupada, com a cabeça ocupada, para que eles não pudessem sacrificar a Deus. E é assim que o diabo trabalha, meu irmão, na nossa vida. Às vezes o diabo tira o teu foco, tira o teu propósito, aquilo que você está ali focado ali, muitas das vezes, e aí de repente vem alguma coisa que você diz: poxa, eu me distraí, eu me perdi, pastor, estava tão bem com Deus na igreja, firme, orando, buscando, estava firme no propósito de oração, firme no propósito de jejum, mas de repente veio alguma coisa que me distraiu. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com as ciladas que o inimigo prepara para nós no nosso dia a dia. E aí no versículo 10 a Bíblia diz: então saíram os exaltores do povo, seus oficiais,
e falaram ao povo dizendo: assim diz Faraó, eu não vos darei palha, ide vós mesmos e tomai vós palha de onde o achardes, porque nada se diminuirá do vosso serviço. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito e a colher estolho em lugar de palha. E os exatores os apertavam, dizendo: acabai a vossa obra, a tarefa de cada dia, como quando havia palha. E foram açoitados os oficiais dos filhos de Israel, que os exaltores de Faraó tinham posto sobre eles, dizendo estes: por que não acabaste a vossa tarefa de ontem e de hoje, fazendo tijolos como antes? Pelo que se foram os oficiais dos filhos de Israel e chamaram a Faraó, dizendo: por que fazes assim aos teus servos? Então, aqui, meu irmão, nós podemos perceber como é que o inimigo, ele trabalha, como é que o inimigo, ele age muitas das vezes na nossa vida para nos distrair, para nos dispersar, para levar eu e você, de repente, a nos empenhar, a ficar focado em outras coisas, em outros serviços e de repente desprezar aquilo que verdadeiramente é prioridade na nossa vida. É claro que aqui havia uma ação maligna. O diabo sabe, meu irmão, quando você está focado, quando você tem um alvo, quando você tem um propósito, e aí você começa a jejuar, você começa a orar, você começa a interceder, você começa a ir à igreja, de repente o inimigo começa a distrair a gente. De repente o inimigo começa a preparar ciladas para que eu e você venhamos sair do foco principal, que é buscar o Senhor, e ir para outro foco. Olha o que diz aqui em Lucas capítulo 15, no versículo 16, Lucas 14, versículo 16, olha o que diz aqui a palavra do nosso Deus. Olha o que ele fala em Lucas capítulo 14, no versículo 16, diz assim: porém ele lhe disse, um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já está tudo preparado. E todos a uma começaram a excusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que hajas por recusado. Perceba como que o diabo, ele nos distrai e muitas das vezes nós perdemos um convite de Jesus. Um convite para adoração, um convite para orar, um convite para jejuar, um convite para ler a Bíblia, um convite para ler um livro, um convite para se consagrar mais a Deus. A mesa estava pronta, o banquete de Deus está pronto todos os dias. A Bíblia diz que o pão nosso que está nos céus, Ele nos dá hoje. Ele nos dá o pão nosso de cada dia. O pão nosso de cada dia, Ele nos dá hoje. Pastor errou aqui. Ele nos dá o pão nosso de cada dia. Então, o pão nosso, quem é que nos dá? É o Pai nosso que está nos céus. Esse Pai nosso, Ele nos dá o pão nosso de cada dia. Cada dia, meu irmão, tem um pão fresquinho para você. Cada dia tem um pão quentinho saindo do forno para você. É uma palavra, é algo que Deus quer falar com você através da oração. Mas às vezes nós falamos assim: não, eu comprei, como a Bíblia fala, esse primeiro disse: eu comprei aqui um lote, eu comprei alguma coisa e eu preciso ir lá resolver esse problema. Não que a gente não tenha que resolver os nossos problemas, mas a prioridade é o banquete de Deus. A prioridade na nossa vida tem que ser as coisas de Deus. Aí no versículo de número 19, a Bíblia diz: outro disse: comprei cinco juntas de bois e vou experimentá-los, rogo-te que me haja por recusado. Então esse aqui disse: olha, eu comprei algumas juntas de boi e eu quero falar para você que eu estou recusando aí esse convite. Então perceba que o primeiro adquiriu uma propriedade, o outro, ou seja, ele
conseguiu ali alguns bois, ele queria produzir, ou seja, tem gente que é assim. Há muitas pessoas, meu irmão, que elas só pensam em trabalhar. Elas trabalham, elas não têm um dia de descanso, elas não têm um dia de folga, elas não têm nem tempo para ir à igreja, nem tempo para orar, nem tempo para buscar a Deus. Há muitas pessoas, meu irmão, que passam as 24 horas do dia sem sequer fazer uma oração, sem sequer abrir a sua Bíblia e ler um versículo sequer da Bíblia, da palavra de Deus. Então, cuidado, meu irmão, com as distrações, cuidado com aquilo que tem sido prioridade na sua vida. De repente você está correndo tanto, com o propósito até mesmo de querer chegar em algum lugar e não está conseguindo. Lembra dos discípulos no barco? Eles ficaram desesperados para tentar chegar do outro lado, tentar fugir daquela tempestade, enquanto, ou seja, a Bíblia fala que o Mestre Jesus estava ali até mesmo descansando, dormindo, porque sabia, ou seja, que aquele barco não seria afundado por aquelas ondas. E muitas das vezes nós estamos assim, meu irmão, desesperado, nadando, tentando chegar do outro lado, tentando chegar em algum lugar, e nós não estamos conseguindo. Trabalho, pastor, trabalho, mas não vejo dinheiro. Pastor, eu corro tanto, pastor, mas parece que eu me canso, me fadigo. No final do dia, pastor, estou exausto e eu não consegui alcançar a minha meta, o meu objetivo. Comece a mudar, comece a colocar o reino de Deus em primeiro lugar, comece, ou seja, a aceitar o banquete que já está preparado para você, e você vai ver como que Deus vai abençoar a sua vida. O outro disse assim, disse o outro, casei, portanto não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo, saí depressa pelas ruas, bairros da cidade, trazei aqui os pobres, aleijados, e os mancos e os cegos. E disse o servo, Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo, saí pelos caminhos e atalhos, e forçai-os a entrar, para que a minha casa se encha, porque eu vos digo que nem aqueles varões que foram convidados provará da minha ceia. Olha que bênção, meu irmão. Deus tem um banquete preparado para nós. O outro recusou, dizendo assim, não, mas eu tenho que, eu casei agora e eu preciso, ou seja, ter um tempo para minha família. É claro que há um tempo determinado para todas as coisas. Casei agora, casei hoje, então eu não tenho tempo para Deus. Meu irmão, Deus tem que ser a nossa prioridade. Não importa se você casou, não importa se você adquiriu uma propriedade, não importa se você precisa trabalhar, não importa o que você precisa fazer hoje, a sua agenda, como é que está a sua agenda? Deus precisa ser a minha, a sua prioridade no nome do Senhor Jesus. Nós precisamos entender isso, nós precisamos praticar isso. E Jesus disse, olha, essa é uma parábola falando de Jesus falando, olha, então vai buscar as pessoas pelas ruas, pelos becos, os aleijados, os mendigos, vai buscar todo mundo. E eles foram buscar e falaram, olha, Senhor, ainda tem lugar, então traz, porque eu quero ver a minha casa cheia. Oh, meu irmão, Deus se agrada quando o povo de Deus, quando os filhos de Deus, quando nós estamos ali na presença do Pai. Então vem participar do banquete de Deus, vamos encher a casa, vamos nos assentar à mesa que já está preparada para nós, no nome do Senhor Jesus. Eu creio que Deus há de nos dar vitória, Deus há de abençoar a nossa vida. Vamos orar, vamos abençoar a nossa vida. Pai, obrigado, Senhor Jesus, por esta palavra de hoje. Eu oro por cada pessoa que está aqui comigo e eu te peço, ó Deus, coloca as tuas mãos sobre a vida dela. Meu Deus, muitas das vezes somos distraídos com tantos afazeres dentro de casa, no trabalho, meu Deus, no nosso dia a dia, na nossa igreja, meu Pai. Oh, meu Pai, mas nós aprendemos hoje que o Senhor é a nossa prioridade na nossa agenda. Meu Deus,
Que o Senhor possa, meu Pai, agir, manifestando o teu poder sobre a nossa vida. Ó Deus, e que toda e qualquer obra do inimigo caia por terra, que todo e qualquer levante do diabo seja desfeito, em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Ô meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Espero que o Espírito Santo tenha falado ao teu coração e cuidado com as distrações. Cuidado, às vezes, com os afazeres, cuidado que às vezes a pessoa ela se liga tanto às coisas desse mundo, às coisas materiais, até as notícias do dia a dia. A pessoa às vezes procura se atualizar e ela acaba esquecendo de ler a Bíblia, de orar, de buscar Deus. Então, meu irmão, consagre a sua vida a Deus. Deus já nos deu a vitória. Se você tem dúvidas, se você precisa de oração, dúvidas como jejuar, escreva aqui no comentário. Precisa de oração, escreva aqui o seu nome também, o nome da sua família nos comentários. E eu creio que Deus já nos abençoou. Forte abraço do pastor Douglas. Deus te abençoe. Um ótimo jejum, um ótimo dia. Amanhã teremos mais aqui para a glória do nosso Deus. Deus te abençoe.